Fala devs, Felipe Brito aqui. Essa é a nossa segunda aula da série de vídeos Introdução ao C#. E nesse vídeo a gente vai aprender sobre loops. Sempre que você precisar executar um bloco de código repetidas vezes, você pode utilizar os loops. Isso vai fazer com que o nosso sistema tenha menos código repetido. Imagine que você precisa desenvolver um sistema em que você vai verificar uma lista de 10 números e saber daqueles números quais são os divididos por 3. Se a gente não utilizar os loops, a estrutura de repetições, a gente precisaria declarar variável por variável, colocar um condicional para cada variável, e isso ia deixar o nosso código muito extenso. Então a ideia dos loops é tentar minimizar esse processo para facilitar o desenvolvimento de sistemas, beleza? Os loops eles funcionam através de condicional. Enquanto aquela instrução for verdadeira, ele vai estar executando um determinado bloco de código. Vamos conhecer alguns loops aqui que tem dentro do C#, tá? Bom pessoal, já estou aqui com o Visual Studio aberto, tá? A gente vai criar um projeto aqui bem simples. Para isso eu vou aqui em Create a New Project. Vou selecionar o template do console app, vou dar um Next. Vou dar o nome do projeto de Loops Aula 2. Vou dar um Next e vou dar um Create. Pronto pessoal, já estou com o projeto criado aqui, tá? A primeira estrutura de repetição, o primeiro loop que a gente vai estar vendo aqui é o while, tá? O pessoal também chama muito de while. É uma estrutura bem simples e é muito utilizada dentro do desenvolvimento de sistema, tá? Então, como é que funciona essa estrutura? Como toda estrutura de repetição, a gente precisa definir uma condição para ela, uma condição para que ela se mantenha verdadeira. Enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai estar executando um bloco de código repetidamente até que a nossa condição se torne falsa, tá? Então, como funciona essa estrutura de repetição aqui, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui foi declarar uma variável que vai servir como meu contador. Através dessa variável que eu vou estar fazendo as validações da minha expressão condicional, beleza? Então, dentro da minha instrução do while, eu vou colocar aqui, entre parênteses, a minha expressão condicional. Então, a minha condição para que esse bloco de código rode diversas vezes é que o meu counter seja menor que 10. Enquanto a minha variável do tipo inteiro tiver um valor menor que 10, ele vai estar rodando esse bloco de código constantemente. E para que ele não fique em um loop infinito, ele fique rodando ali o tempo todo, eu coloquei aqui embaixo, na linha 5, um incrementador, tá? Eu peguei a minha variável e estou atribuindo um valor a ela. Isso aqui seria a mesma coisa de eu pegar a minha variável counter, colocar aqui, ela vai receber counter mais 1. Então eu estou atribuindo o valor dela mesmo mais 1, tá? Mas o próprio C#, o próprio Visual Studio aqui, ele vai te sugerir que você utilize essa instrução do mais. Então eu vou retornar aqui para como estava antes, beleza? Essa foi a primeira estrutura de repetição que a gente está vendo aqui. A segunda ela é conhecida como do while, tá? Como é que funciona a sintaxe dela? Primeiro a gente escreve o do, depois a gente vem com o bloco de código que a gente quer rodar, tá? Eu vou até copiar aqui de cima. E por fim, a gente vem com a nossa expressão. Então é o do while. Ele vai fazer enquanto a condição daqui de baixo for verdadeira, beleza? Então eu vou zerar aqui o meu contador aqui embaixo. Eu acabei não colocando aqui o meu counter. Então ele ficou igual a menor que 10 infinitamente. Então eu preciso colocar esse counter aqui embaixo, esse auto-incremente, para em algum momento parar o meu loop, senão ele vai ficar rodando aqui direto. Então coloquei ele aqui no meio, vamos rodar agora aqui para ver o que acontece. Perfeito, ele rodou aqui ó, o primeiro while até o 9, certo? Que é enquanto for menor que 10, e o do while ele rodou também até o 9, tá? E qual que é a diferença desses dois aqui, né? Dentro do while, eu faço a minha verificação antes, tá? Eu verifico primeiro e depois eu rodo meu bloco de código, beleza? Já o do while não, eu faço primeiro e depois eu verifico se eu preciso executar. Ou seja, dentro do while, eu sempre vou rodar o meu código pelo menos uma única vez. Então vamos simular um exemplo aqui bem interessante. Eu vou determinar aqui que o meu counter ele já vai começar em 10. Então, ou seja, não é nem para entrar dentro do loop, porque a minha condição é que ele só entre no loop se o counter for menor que 10. Então já determinei 10 aqui logo de cara. Mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui dentro do while. Ele só rodou o meu do while, tá? Porque quando ele foi chegar na verificação, ele viu que o counter não era menor que 10 e parou. Então, dentro do while, ele vai rodar
pelo menos uma única vez. E o while não, ele sempre verifica e depois executa, tá? E a terceira estrutura de repetição que eu vou trazer para vocês, basicamente é a minha favorita, é o que eu mais utilizo dentro da programação, que é o for, tá? Uma coisa bem legal aqui do Visual Studio é que quando a gente está digitando uma instrução, ele já vai sugerir para a gente aqui o que é que a gente quer que imprima na tela. A gente colocando aqui o cursor em cima ou selecionando através das sets e apertando o Tab 2 vezes, ele já vai trazer a instrução pronta para a gente aqui na tela, tá? O Visual Studio ajuda bastante com relação a isso. Então vamos entender aqui como é a sintaxe do for, tá? O for também é uma estrutura de repetição como as demais. Então, o que é que tem de diferente aqui no for, tá? O for, dentro da minha própria expressão ali, entre os parênteses, eu já tenho a minha declaração de variável, tá? Então ela já está sendo declarada aqui dentro. Eu já tenho o meu condicional, com a minha expressão condicional aqui dentro, tá? Vou tirar esse length, vou botar 10. E eu já tenho também o meu incrementador. Vamos ver o funcionamento dele? Vou dar aqui um console, vou colocar aqui for, e vou imprimir essa variável que ele declarou aqui, tá? Que é a variável i. Isso aqui poderia ser qualquer outro nome, tá? Então vou deixar aqui o i mesmo. Beleza? Vamos rodar aqui a instrução. Aqui o meu for certinho do 0 até o 9, tá? Ele não rodou o while porque o while aqui ele já está começando em 10. Essas foram 3 estruturas de repetições que a gente tem dentro do C#. Antes da gente ir para a próxima, que é o for each, eu queria explicar para vocês primeiro o conceito de array e list, tá? O que é um array? Tá? A gente vai ver muito isso dentro da programação. Array, ela é uma coleção de valores. Sempre que a gente precisar ter uma variável que armazene uma coleção de nomes, e quando eu falo coleção eu me refiro a uma lista de nomes, a uma fila de nomes, uma fila de valores, a gente vai estar utilizando a ideia de array, beleza? Então vamos entender isso na prática, tá? Eu vou criar um array bem simples aqui de nomes, e a gente vai entender passo a passo aqui o funcionamento dela e para que serve. E que eu vou chamar ela de names, tá? E qual que é a diferença de quando eu declaro uma variável do tipo array? A primeira coisa é que dentro da minha variável do tipo, eu preciso utilizar a abertura e o fechamento de colchetes, tá? Então, eu precisei colocar isso aqui na frente da minha variável. Geralmente, quando a gente declara a variável, a gente só precisa definir o tipo e o nome, beleza? Mas quando a gente está utilizando array, não. Eu preciso dizer que isso aqui vai ser agora um array de string. Vai ser uma lista de strings, beleza? Então eu declarei uma variável. Um outro detalhe que a gente precisa fazer no momento da atribuição, eu preciso instanciar um array de string. E essa palavra instanciar, não fiquem preocupados agora. A gente vai estar entendendo mais o significado disso quando a gente estudar um pouco sobre programação orientada a objetos. Mas nesse momento não quero que vocês se preocupem com isso, tá? Eu preciso dizer quantos itens eu quero colocar na minha lista de arrays. Beleza? Então, se eu vou ter uma lista lá de 10 nomes, eu sei que eu vou só ter 10 nomes, então eu coloco aqui a posição de 10. Então, dentro do meu array, eu posso colocar 10 nomes. Ah, e se for 3, posso mudar aqui para 3, beleza? Então, isso aqui vai ser basicamente o limite, né? Até quantos strings ele vai obter dentro da minha lista de arrays. Então, vamos lá. Então, como é que funciona para me atribuir os valores dentro da minha lista? O primeiro ponto, se eu quiser colocar um valor na minha lista, eu vou acessar esses valores através de um índice. E aí um detalhe importante, o índice ele precisa ser contado a partir de 0. Então aqui dentro do meu índice, names, 0, vai ser igual a Felipe. Então eu já estou atribuindo aqui dentro da minha variável, tá, uma lista de valores. Então no names, na segunda posição vai ter Adriane. E na terceira posição, que é o item 2, vai ser Bruno. Então eu já tenho aqui uma lista de nomes, tá? Isso aqui dentro da programação a gente usa bastante. Então uma das formas de atribuir é essa. E uma outra forma seria a gente, na própria declaração da variável, aqui depois de instanciar ela, a gente colocar a abertura de chaves e já dizer os valores que a gente quer que tenha dentro dela. Então, Adriane e Bruno. Beleza? Basicamente é isso aqui é uma instrução. Se por acaso eu colocasse um valor a mais, como o Rodrigo, ele muito provavelmente ia dar erro, né? Ele vai acusar erro, porque eu delimitei que ele só consegue ficar acusando o erro. Teria que mudar aqui em cima para permitir que eu tenha 4 valores dentro da minha lista, beleza?
E é aí que entra a instrução do for each, né, que eu tinha falado, dessa outra estrutura de repetição que a gente tem dentro do C#. O for each, ele vai percorrer uma lista de itens. Então a gente não precisa, dentro do for each, declarar ali uma variável para poder fazer uma expressão regular. Ele sempre vai percorrer a medida da quantidade de itens que tem dentro daquela lista. Então eu vou chamar aqui a instrução do for each, vou apertar Tab, ele já vai preencher aqui para mim, e vou alterar aqui a collection, tá? Vai ser a minha lista de names. E ele vai estar percorrendo aqui, vou alterar aqui esse var para a minha variável string, porque é uma lista, é um array de string, e vou mudar o nome da variável de item para name. Então o que ele está fazendo dentro do for each, tá? Como eu tenho 4 itens na minha lista, ele vai percorrer 4 vezes dentro desse for each, a medida da quantidade de itens de cada item na lista. E vai pegar o valor de cada item daquela lista e vai armazenar nessa variável name. Então vamos imprimir na tela aqui, vou dar um console.writeline name. Então, beleza, olha que legal, ele imprimiu aqui a minha lista de nomes, perfeito? Uma outra coisa legal que a gente tem no C#, que eu particularmente gosto bastante, é a utilização de list, beleza? O list, ele tem o mesmo conceito dos arrays, só que ele é um pouco melhor, porque quando a gente instancia uma lista de string, no caso aqui, eu não preciso dizer o tamanho dela. Eu não preciso dizer que ele vai ter 4 valores, que vai ser 3 valores. Ela é completamente dinâmica e eu posso colocar quantos valores eu quiser dentro dela. A forma de atribuição é bem parecida com o array, tá? Eu consigo utilizar as chaves e colocar os mesmos valores aqui dentro, tá? Então eu consegui colocar aqui 4, se por acaso eu quiser colocar 5, ele coloca também, ele não vai acusar erro como a utilização do array. E ainda dentro da list, caso eu queira adicionar mais valores, eu posso chamar a minha variável, apertar ponto, Ctrl espaço, ele vai me dar uma sugestão de métodos que a list tem, e um deles é o método de adicionar, então eu consigo adicionar um item novo, beleza? Tanto como adicionar, como também eu posso remover o nome da lista. Então eu vou remover aqui o nome, Felipe. E eu vou fazer a mesma instrução daqui de cima, o mesmo for each, vou até recortar, né, para ele não imprimir, só que passando agora na minha lista de names 2. Vamos lá, vamos ver o que é que ele vai imprimir aqui na tela. Beleza, perfeito. Olha, ele imprimiu aqui Adriane, Bruno, Rodrigo 2 vezes e teste. Não imprimiu Felipe, porque ele removeu da minha lista. Então a lista é bem legal, tá, gente? Eu particularmente utilizo muito mais a lista do que a declaração de array. Mas a ideia de índice é basicamente a mesma. Se por acaso eu quisesse, ao invés de um for each, utilizar um for para percorrer a lista, também seria possível, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, usando o for. E qual que é a diferença aqui dentro do for, tá? A primeira coisa, na minha expressão, aqui no meu length, minha expressão condicional, eu preciso definir o tamanho da minha lista, até quanto que ele vai rodar. É diferente do for each, que ele já sabe ali, só colocando a variável, ele já identifica quantos itens tem. No for não, eu preciso dizer quantos itens tem. Então aqui no length eu vou chamar minha variável names, vou dar um ponto e vou selecionar um count. E ele vai contar quantos itens tem na minha lista naquele momento, beleza? Console, writeline. Eu vou chamar a minha lista, o meu names, tá? E vou acessar os meus itens através do índice. E para isso eu utilizo colchetes e vou chamar aqui no meio a minha variável i, que é essa variável aqui que ele declara dentro do for. O que é que ele vai estar fazendo aqui, tá? Como essa variável i, ela incrementa a cada vez que vai passando no código, então ele vai começar aqui com o valor de 0, vai imprimir o primeiro item da minha lista, que está na posição 0, depois ele vai imprimir o item 2, o item 3, o item 4 e aí sucessivamente, até a quantidade de itens que a gente tem na lista. Então vamos fazer um teste aqui, tá? Do for. Beleza, ele imprimiu aqui Adriane, Bruno, Rodrigo e teste. Bom pessoal, essa foi a nossa segunda aula. Quero lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtirem o vídeo. Muito obrigado!